Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui na nossa mentoria do jogo da vida, a gente vai para a mentoria número 2. É importante a gente entender que a gente hoje vai falar, né, nesse início de mentoria, vamos tratar muito do lado espiritual, né? Vamos falar sobre eterna redenção, sobre purificação da consciência, sobre o Novo Testamento. Nesse momento é preciso a gente aprender as coisas do alto. Por quê? Porque de baixo não tem muita novidade. Então, nesse início, a gente começa falando do que? Das esferas da vida. O que seriam essas esferas da vida? É importante a gente entender como cada uma funciona. Geralmente, né, a gente pode falar que nós somos divididos aí em 3 partes: corpo, alma e espírito. Quando a gente fala do espírito, ele é invisível, é nosso lado consciente, a gente não consegue ver. Tá? Quando a gente fala da alma, nós sentimos ela está ligada ao nosso lado emocional. É o que pensamos, literalmente. E o corpo é a parte física, a matéria, né? O que a gente faz a gente desfrutar, que faz a gente ter prazer e também ter as dores, né, da vida. Então, é importante a gente entender que quando a gente fala de oração, ela higieniza a nossa cabeça, o nosso cérebro. E é importante a gente ter certeza do que a gente está pensando. É importante a gente sair do piloto automático. Muitas vezes o cérebro nosso, ele fica no piloto automático o tempo todo. É importante a gente sair desse piloto automático. Mas é muito importante também quando a gente fala do corpo, quando a gente fala da alma, do espírito, quando a gente fala da alimentação do corpo. O corpo a gente tem que alimentar ele bem, a gente tem que tratar ele bem, a gente tem que fazer exercício para o corpo ficar sadio, para o corpo ficar saudável. Como é que a gente faz com o espírito e com a alma? A gente tem que alimentar eles através do quê? Da oração. É muito importante isso. Às vezes a gente cuida bem do corpo e esquece da alma e do espírito. Esquece de rezar, esquece de orar todos os dias. Então é importante a gente alimentar diariamente, né? Quando a gente acorda, bater um papo com Deus ali, fazer uma oração, elevar os nossos pensamentos para o alto, para fazer com que o nosso espírito e nossa alma fiquem fortalecidos. Muitas vezes a gente cuida só do corpo, ou às vezes não cuida nem do corpo. Não cuida nenhuma das 3 esferas, nem do corpo, nem da alma, nem do espírito. A gente precisa cuidar dos 3. E eu acabei de falar para vocês como é que a gente faz isso. Uma coisa também muito importante é a energia. A gente não deve guardar energia. Energia serve para a gente canalizar. O que eu quero dizer com isso? Quando você domina um assunto, você sabe algo, você pode ajudar outras pessoas. O que a gente chama de transbordar conhecimento. Isso é fundamental. Quando você transborda, é uma forma de você passar energia para as pessoas e fazer diferença na vida delas. Isso faz com que você, né, tenha um crescimento exponencial na sua vida, quando você passa a transbordar conhecimento para as outras pessoas. Quando a gente fala de alimentação, de exercício físico, de oração, isso tem reflexo no espírito, na alma e no corpo. É fundamental a gente cuidar bem dessas 3 esferas. É importante nós treinarmos o espírito, a alma e o corpo para a gente não ficar doente. Isso faz com que a gente aumente o quê? A imunidade. Quando a gente cuida bem dessas 3 esferas, a gente protege mais, né, o nosso corpo, a nossa alma e também o nosso espírito. Tá? Então, a nossa alma ela tem que governar sobre todas as energias. A gente não pode, de forma nenhuma, deixar o nosso corpo governar sobre a alma e sobre o espírito. Quem governa é a alma. A alma, ela faz o elo entre o espírito e o corpo. Ela tem que estar no governo. Um fato também muito importante é que 99% das orações, elas não funcionam. Por quê? Porque as pessoas não se conectam com Deus de verdade. Às vezes a pessoa fica repetindo ali, né? Ela não tem ali uma conversa mesmo, um desabafo ali do que realmente ela quer, que ela precisa, que Deus auxilie ela. Então, a gente quando vai fazer uma oração tem que ser de forma intencional, tem que ter um ambiente apropriado, tem que estar no local, né, com silêncio, onde você consegue ter um papo individual com Deus, ter uma conexão com Ele, né? Então, é importante a gente entender que nós temos que ser guiados pelo Espírito. O nosso coração é o órgão que se conecta com o Espírito. É fundamental a gente entender isso. E é importante, fundamental, não podemos, de hipótese nenhuma, deixar o nosso corpo governar. Nós podemos fazer uma analogia, que o corpo nosso seria o carro, a alma seria o piloto, é quem tem que governar, e o espírito é a estrada. Então, a alma vai
pilotar esse carro, né, no caminho que é o espírito. Se a gente conseguir entender isso e fazer isso dessa forma, vai ficar muito mais fácil. A gente não pode de forma nenhuma deixar o nosso corpo governar. O corpo nosso, ele quer governar o tempo todo. Ele não quer deixar a gente acordar mais cedo, ele não quer deixar a gente fazer exercício, ele não quer deixar a gente se alimentar bem. Então nós não podemos deixar o corpo dominar, o corpo governar. As piores decisões são tomadas pelo nosso corpo. Quando a gente toma uma decisão errada, é porque o nosso corpo está governando. A gente não pode deixar isso acontecer. Ele faz, né, o corpo faz a gente desconectar do espírito e atrapalha a alma a governar. A alma tem que estar no comando. O seu corpo tem que ser reduzido a escravo, ele tem que obedecer às ordens da alma. Pense dessa forma. E é importante para a gente fazer isso, a gente revogar alguns alvarás do seu corpo. O que seriam esses alvarás? Dormir até tarde, procrastinar, beber demais, não fazer exercício, são alguns exemplos, né? Você pode anotar aí, verificar quais exemplos que você tem de alvará, que o seu corpo ali já está viciado nesses hábitos ruins que fazem você não ter resultados positivos na sua vida. Isso é fundamental. E é importante também a gente experimentar novas sensações, como transbordar nas pessoas, passar conhecimento para as pessoas, alguém que está ali perto, que você vê que precisa de ajuda, tentar auxiliar de alguma forma, canalizar essas energias, né? Passar a energia que você tem para ela, na área que você é bom. Isso vai fazer você crescer exponencialmente, é fundamental. E o corpo, de forma nenhuma, pode governar. Ele não tem essa capacidade. Eu vou insistir muito nisso, porque isso é uma das coisas que mais acontece nas nossas vidas, tá? Uma das melhores sensações é quando o corpo, ele obedece, né, às determinações da alma e a gente sente, né, que está tudo conectado, ok? Um forte abraço, espero que vocês tenham gostado.